Então, ó, pessoal, o gabarito aqui, né, da lista de exercícios do Gitman, capítulo 5, 10ª edição, tá? Relacionada a risco e retorno, página 208, tá, pessoal? Essa é a última lista que também vai servir como referência para vocês estudarem para a prova final, tá? Então, vamos lá. Qual é a relação entre risco total, risco não diversificável e risco diversificável? Porque o risco não diversificável é o único relevante. Ó, pessoal, a relação é essa aqui, né? O risco total é igual ao risco não diversificável, ou risco sistemático, mais o risco diversificável, ou risco não sistemático. Tá? O risco não diversificável, ele é um único relevante, tendo em vista que é o único que não pode ser evitado por meio de uma carteira de ativos diversificada. Tá? A gente viu que tem dois tipos de risco em qualquer ativo, ou numa carteira de ativos, né? Tem o risco diversificável e o risco não diversificável. O risco não diversificável, ou risco sistemático, como a gente me viu, tá? Eu não tenho muito o que fazer. Tá? Não dá para diversificar ele. Eu tenho que lidar com esse risco. Agora, o risco diversificável, o risco não sistemático, como o próprio nome diz, eu consigo diversificá-lo. Tá? Então, o que eu tenho que estar muito atento é o tamanho desse risco não diversificável, porque eu não tenho como fugir dele. Tá? Por isso que ele é o risco que a gente fica mais atento. Né? O outro eu consigo estar minimizando ele por meio de uma carteira diversificada. Ok, pessoal? Tudo bem? Beleza? Dúvidas? Então vamos lá, continuando então. Tá? Que tipo de risco é medido pelo beta? Como se calcula o beta de uma carteira? Ó, como a gente viu, pessoal, na aula passada, o beta, ele mede o risco sistemático, tá? Ou risco diversificável, tá? Ok? Ele é determinado pela regressão dos retornos da carteira de mercado, tá? A carteira formada por todos os ativos, contra os retornos de um ativo individual. A inclinação da linha de regressão é o beta. Tá? Então, olha aqui, pessoal, vamos falar de um jeito aqui mais prático. Se eu olho para a Bolsa de Valores, para o Ibovespa, tá? Eu posso pensar, quando vocês veem lá, o índice Ibovespa subiu tantos por cento, ou caiu tantos por cento. Né? Nesses dias aí, essa crise toda que a gente está vivendo aí, né? Vocês devem estar vendo esse negócio o tempo todo aí, né? Notícias. Né? O Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu. Tá? Eu posso pensar, tem outras maneiras, né, de eu fazer isso, mas uma maneira de eu enxergar esse negócio é pensar pelo índice Bovespa. Tá? Então, o índice Bovespa seria a carteira de mercado. Tá? Eu tenho lá, não todos, né, os ativos que tem na Bolsa, mas eu tenho um conjunto de ativos que compõem o Ibovespa. Tá? São as ações mais representantes que são negociadas na Bolsa de Valores do Brasil. Tá? Então, eu posso pensar aqui que a carteira de mercado seria o índice Bovespa. Tá? Que vocês ouvem, subiu, caiu, diminuiu, aumentou, tá? Que vocês ouvem isso todo dia nos noticiários. Tá? E eu posso comparar essas oscilações do Ibovespa com um ativo individual, com uma ação, por exemplo, a ação da Petrobras. Tá? Ou uma carteira de ações. Eu posso juntar Petrobras com... Suponha que eu criei uma carteira de ações. Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Semig, tá? Criei uma carteirinha de ações. Posso fazer isso, tá? Ou posso pegar um ativo e comparar com o índice Bovespa. O beta, pessoal, o que que é? Vamos pegar, vou pegar um exemplo, né? O mais elementar aqui. Vamos pegar Bovespa com Petrobras. Então, a ação da Petrobras com o índice Bovespa.
Tá? Ó, a ação da Petrobras, ela tem um nível de oscilação dela, não tem? Ela sobe, desce em função das coisas que acontecem no mercado, em função das coisas que acontecem com ela, Petrobras, e coisas que acontecem no mundo. Tá? Então, a gente vê lá ela oscilando. Da mesma maneira, o índice Bovespa, né, a carteira de mercado aqui, que eu estou considerando que é o índice Bovespa, ela também tem as oscilações dela. Tá? O que é o beta, pessoal? O beta, ele mede como que, no nosso caso, eu vou falar qual que é o beta da Petrobras. Seria como que a ação da Petrobras ela oscila comparativamente com a oscilação do Ibovespa. Tá? Vamos lá. Pode ter uma situação de que o Ibovespa sobe e a ação sobe muito mais ainda. Tá? Pode ter uma situação. Espera aí só um pouquinho, pessoal, que eu acho que estão gritando muito aqui, né? Só um minutinho, que eu acho que deve estar atrapalhando vocês aí. Deixa eu pedir o pessoal aqui para falar mais baixo. Só um minutinho. Bom, pessoal, desculpa. Voltando aqui. Então, imagina o seguinte. O que o beta mede, pessoal? O beta mede como é que é o nível de variação de um ativo, de uma ação ou de uma carteira de ações, né? Com relação à carteira de mercado. Pode ser que a ação da Petrobras, aqui no nosso caso, como exemplo, ela oscila muito mais, ela varia muito mais do que o Ibovespa. Tá? O Ibovespa sobe, ela sobe muito mais. O Ibovespa cai, ela cai muito mais. Percebe? O beta, ele mede como é que é a relação da alteração da carteira de mercado, tá? E da carteira que eu tenho, né? Ou do ativo que eu estou querendo medir. Isso é o beta. Ok? Todo ativo a gente tem um beta. O beta vai dizer, então, como é que é a correlação, né? Vocês estudaram lá na estatística, correlação, estatística 2, eu acho que vocês estudaram isso, né? Correlação, o que, que é? É como uma variável ela se movimenta com relação à outra. Então, beta é um indicador de correlação, de como que o valor dessa ação ou dessa carteira de ações varia comparativamente às variações da carteira de mercado. No exemplo que eu estou dando aqui do Ibovespa. Ok? Tá, pessoal? Então, beta é isso. Tá? Ok? Tudo bem, pessoal? Tá? Bem conceitual isso aqui, né? Foi o que a gente trabalhou na aula passada, né? Quem tiver dúvida, dá uma lida lá no livro, dá uma lida nos slides, tá? Porque isso aqui é puramente conceitual, essa questão, né? Essas questões iniciais aqui, né, do exercício, né? É para vocês dominarem mesmo o conceito. Como eu mostrei na aula passada para vocês, eu abri, né, aquele site, né, e mostrei para vocês, toda ação tem um beta, né? Que mede exatamente isso, né? Como é que é a variação no ativo com relação a uma carteira, né, de mercado. Tá? Tudo bem, gente? Então, vou caminhar aqui, tá? Então, vamos passar para o 5.13. Explique o significado de cada variável na equação do modelo de formação de preço de ativo CAPM, né? O que é a linha de mercado de títulos SML. Então tá aqui, ó, pessoal. O modelo CAPM ele é dado por essa equação aqui, né?
A gente viu, né, na aula semana passada, está no slide, está no livro, tá? Então, aqui a fórmula é essa, né? KI é igual a RF mais o beta, olha o beta aqui, aparecendo aqui, ó, vezes KM menos RF, tá? Onde o KI é o retorno esperado ou exigido de um ativo, tá? O RF é a taxa de retorno livre de risco, tá? O beta é o que a gente já falou, tá aqui, ó, dado por esse BI aqui, ó, beta de um ativo ou carteira. E o KM, o que, que é? O retorno esperado da carteira de mercado. Então, pessoal, o que, que o CAPM, né, que é esse modelo aqui, ó, dado por essa fórmula aqui, ó, por essa expressão, ele diz: o retorno de um ativo, ele vai ser dado por o quê? O somatório do retorno do ativo livre de risco. Vamos pegar, qual que é o ativo livre de risco no Brasil? Vamos pegar, por exemplo, o Tesouro Direto, né, o que tem o títulos do Tesouro, tá, que tem o menor risco possível, né, no mercado, o Tesouro Direto, tá? Então vamos pegar aqui, ó, aqui seria o Tesouro Direto, o RF, tá, taxa de retorno livre de risco, mais um prêmio de risco. Essa expressão aqui, ó, é um prêmio de risco. Qualquer ativo, qualquer papel que eu vou ter, né, no mercado, como é que eu vejo qual é o retorno exigido dele, o esperado dele? Ele vai ser dado por um retorno livre de risco, tá? Mais um prêmio de risco. Por quê? Qualquer ativo, qualquer papel, né, qualquer ativo da bolsa, enfim, ele vai ter que ter um risco maior do que o Tesouro Direto, que é o papel que tem menos risco no mercado. Tá? Então, o beta ele dá exatamente isso. Qual que vai ser? O retorno desse papel é dado pelo retorno do ativo livre de risco mais um prêmio de risco. Tá? É isso que diz o CPM, esse modelo aqui. E esse prêmio de risco, está essa expressão aqui entre colchetes, né? O que significa isso? O beta, que a gente viu o que é, vezes o quê? A diferença do retorno, tá, da carteira de mercado. Vamos pegar, por exemplo, o retorno do Ibovespa. Como é que é o retorno do Ibovespa ao longo do tempo? Menos o retorno do ativo livre de risco. Tá, pessoal? Então, qualquer papel eu posso pensar que ele é isso. Ele tem uma parcela de um retorno livre de risco, mais uma parcela que é um prêmio pelo risco do papel. Tá? Esse risco vai ser maior quando o beta for maior, tá? E esse termo aqui, ó, que é a diferença entre a carteira de mercado, que a gente pode considerar aqui Bovespa, e o ativo livre de risco, que a gente pode considerar aqui o Tesouro Direto, por exemplo. Ok? Então é isso. Tá? Se eu pego, por exemplo, a ação da Petrobras, que eu falei com vocês, a Petrobras, aqui olha, o retorno esperado da ação da Petrobras vai ser o quê? O retorno, né, do Tesouro Direto tem que ser maior que o Tesouro Direto, porque a Petrobras tem mais risco que o Tesouro Direto. Então vai ser o quê? O retorno do Tesouro Direto mais a correlação entre o papel da Petrobras e o Ibovespa, que é dado pelo beta aqui, vezes a diferença entre o retorno do Ibovespa menos o retorno do Tesouro Direto. Tá? É isso. Quanto maior a correlação aqui, olha, entre o papel, né, entre, por exemplo, a ação da Petrobras aqui no exemplo, tá? Quanto maior a correlação entre o papel e a carteira de mercado, entre o Ibovespa, né, maior vai ser esse termo todo aqui, ó. Maior vai ser o prêmio de risco. Ok? Significando o quê? Que esse é um papel que oscila
muito com relação, muito mais do que as oscilações do Ibovespa. Então, ele tem um risco maior associado. Então, ele vai exigir um prêmio de risco maior, dado por esse termo aqui. Ó. Ok, gente? Tá? Gente, desliga o áudio aí. Tem gente que está com o áudio ligado. Então, vamos lá. Gente, dúvidas? Posso avançar, pessoal? Pode. Pode, tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. A linha SML, né, que é linha de mercado de títulos, tá? Que é essa linha aqui, né? Estou pedindo para explicar o que ela é, né? Tá? Tá aqui, ó, a linha SML, tá aqui, ó. É uma reta que relaciona o CAI, né, que é o retorno exigido do ativo, para cada nível do risco não diversificável, que é o beta aqui, ó, tá o beta. Então, né, a relação entre beta e CAI, ela é expressa por essa linha aqui, ó, que a gente chama de SML, que é a linha de mercado de títulos. Tá? Por que ela começa no RF? Porque aqui, olha, ela começa no retorno do ativo livre de risco, que está aqui, ó. Tá? Se o beta é zero, aqui, ó, se eu pego o beta que substituo por zero, todo esse termo aqui vai ser zero. Ó. Então, se o beta é zero, tá? O KI vai ser igual ao RF, que é o que eu estou mostrando aqui. Ele começa aqui, ó, vai ser igual ao RF. Tá? E ele vai crescendo à medida que eu vou crescendo também o beta, que é a correlação entre a carteira ou ativo individual e a carteira de mercado. Tá? Quanto maior o beta, maior vai ser o meu retorno esperado. Quanto maior o beta, significa o quê? Mais arriscado é aquele ativo. Mais ele oscila com relação à carteira de mercado. Por consequência, como ele é mais arriscado, maior vai ser o prêmio exigido de risco dado pelo CAI para eu investir naquele ativo. Ok? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tá tranquilo aqui, gente? Tá explicado? Tá. Tá? Alguma dúvida, gente? Posso avançar, pessoal? Pode. Então vamos lá, vou continuar. 5.14. Que impacto exerceria cada uma das seguintes mudanças sobre a linha de mercado de títulos e, portanto, sobre o retorno exigido para certo nível de risco? Né? Então, aqui, a situação A. O aumento das expectativas inflacionárias. Tá? Suponha que a gente, né, você está num país onde a expectativa da inflação para o ano seguinte aumentou. Pessoal, o mercado está achando que a inflação vai subir. O que vai acontecer, tá, com a curva SML? Aqui, ó. Se tem um aumento de expectativa inflacionária, isso vai fazer com que haja um aumento em RF, ó, né, o retorno livre de risco, o ativo livre de risco. Vai ter que subir. Tá? No mesmo valor da expectativa de inflação. Tá? Logo, RM menos RF vai ficar inalterado e o beta vai ficar inalterado. Assim, o SML vai se deslocar para cima. Vai acontecer isso aqui, ó, que a gente viu aqui. Ó. Ou seja, haverá um aumento no retorno exigido cair igual ao aumento da expectativa da inflação. Como é que a gente pode enxergar isso de uma maneira prática? Olha lá o Tesouro Direto, tá? Ó, suponha que a expectativa de inflação para o Brasil, até está acontecendo o contrário, né, atualmente. Mas vamos supor aqui que seja isso.
Ó, a expectativa de inflação do Brasil, ela passou, supondo, por exemplo, aqui, ela passou de 5% esse ano para o ano que vem para 10%. Ok? O que significa isso? Significa que o Tesouro Direto vai ter que render mais 10% para cobrir a inflação. Então, essa curva aqui, ó, ela vai subir 5% aqui, né? O ativo livre de risco ele vai ter que subir 5% para cobrir a inflação. Então, a curva SML ela desloca para cima. Tá? Agora, no Brasil, esses dias está acontecendo, esse momento agora, né? Está acontecendo o contrário, né? Surpreendentemente, né? E isso é muito bom, mas desde que sejam pelas boas razões, né? Não é o que está acontecendo agora, né? Vocês viram, né? A Selic caiu, né? Caiu ontem, né? Anteontem, para 2,25. Estava 3, caiu para 2,25, né? Recorde, né? A gente jamais esperava que ia ter isso no Brasil, né? Sempre teve taxas Selic muito altas, né? Porque a expectativa de inflação no Brasil sempre foi muito alta. Agora nós estamos numa depressão enorme, né? A economia aí, por causa dessa crise toda, e já vinha com outra crise, né? Que não tinha terminado ainda. Então, o que que é? Está tendo deflação, né? Não é isso? Então, o ativo livre de risco, se vocês forem pegar lá o Tesouro Selic, né, que é um papel que vocês compram na bolsa, né, que a gente compra, que é o governo que fala o seguinte, não, eu vou te pagar a taxa Selic nisso. Então, quem compra o Tesouro Selic, por exemplo, tá? Ontem, né, esse papel, né, não é tão simples assim, mas só para simplificar aqui, tá? Ele estava, e né, você tinha uma expectativa de receber ontem, até anteontem, 3%, que era o que estava pagando. Como a expectativa de inflação caiu, o governo foi lá e caiu a Selic, está pagando menos, então esse papel vai cair para cá, ó. Ele vai reduzir para 2,25, né? Tá? Então no Brasil está acontecendo, nesse momento aqui, né, que está acontecendo o contrário, né? A expectativa de inflação está caindo, consequentemente essa curva ela sai daqui e vem para cá, né? Ela está fazendo um movimento contrário, né? Ela cai, tá? Ela vai descer a curva aqui, né? Como se tivesse, né? A curva inicial fosse essa aqui, ó, e ela estaria caindo para cá, né? Só estou invertendo aqui, né? A inicial, a 1 seria essa, né? E a 2 seria essa. Ela estaria vindo daqui para cá. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem, gente? Tá claro? Tá entendido, gente? Alguém não entendeu, pessoal? Tudo bem? Beleza? Beleza. Posso continuar, gente? Pode, tá? Então vamos lá, vou continuar, tá? Então, B, né? Os investidores se tornam menos avessos a risco. Tá? O que significa estar avesso a risco? Mais avesso a risco ou menos avesso a risco? Tá? Significa que os investidores, as pessoas querem correr mais risco ou não querem correr tanto risco. Tá? Então, ó, investidores menos avesso a risco, né, que eu estou dizendo aqui, né, desculpa, investidores menos avessos a risco significa que eles estão dispostos a correr mais risco, né? Tá? O que vai acontecer com a SML? Uma menor aversão ao risco faz com que o KM, tá? KM aqui, ó. Voltando aqui, ó. KM está aqui, ó. Tá? Que é o retorno esperado da carteira de mercado. Tá? Então, vai fazer com que o retorno esperado da carteira de mercado diminua. Tá? Porque as pessoas querem correr mais risco, então as pessoas vão colocar mais dinheiro na bolsa, por exemplo, vão investir mais no Ibovespa, por exemplo, né? Que é o que a gente está chamando aqui de carteira de mercado. Tá? Isso vai fazer com que o retorno esperado do Ibovespa, no nosso exemplo aqui, seja menor. Que é o que está acontecendo agora, né? A gente vai ver esse movimento. As pessoas, como a Selic está muito baixa, as pessoas vão ter que correr mais risco, né? Mais ainda, né? As
As pessoas, para ter alguma remuneração maior do que a Selic, maior do que o Tesouro Direto, por exemplo, elas vão ter que ir para a Bolsa. Tá? Porque não está dando nada, né? Caderneta de poupança, Tesouro Direto, CDI, não vai dar nada. Então, as pessoas vão ter que correr mais risco. Ou seja, elas vão ter que estar mais avessas, vão ter que estar menos avessas ao risco. Tá? Isso está acontecendo agora com o Brasil. Tá? Nesse momento aqui, a gente está vivendo isso. Isso aqui está, né? Nesse exercício aqui. Ó. Então, a menor aversão ao risco faz com que o retorno esperado de mercado caia. As pessoas vão esperar um menor retorno do Ibovespa para investir. Tá? Como o KM diminuiu, esse KM menos o KF, que está aqui, ó, tá? Também vai cair, que é o retorno de mercado menos o retorno do ativo livre de risco. Esse termo aqui, ó, KM menos KF, vai diminuir. Isso aqui vai cair. O que acontece, pessoal? Isso aqui, olha, é inclinação, né? Média inclinação da reta, né? Tá? Só a gente lembrar, né? Como é que a reta é determinada, né? AX mais B, não é isso? Então, isso aqui é o X, ó, tá? Esse aqui é o A, isso aqui é o B, né? Isso aqui é uma expressão, né? Expressão de uma reta. Tá? Então, aqui a variável não tem, né? O X aqui. E aqui, isso aqui, olha, o KM menos o RF é o X, seria o X, né? E aqui seria o coeficiente angular que a gente fala, né? Da reta, né? O beta, aqui, ele é o coeficiente. O beta não, mas aqui, olha, o KM menos o RF é o coeficiente angular da reta. Então, aqui, olha, se o KM menos o RF diminui, significa que a inclinação da reta diminui. O coeficiente angular da reta diminui, né? Então, a reta que era mais inclinada, quando KM menos RF, KF diminui, faz com que essa reta aqui diminua a inclinação, né? Então, é como se essa reta girasse para cá, viesse para cá. Ó. A reta 2 está aqui, ó. Ela tem um ângulo menor, né? Que essa inicial aqui, ó. Tá? Então, uma menor aversão a risco faz com que a inclinação da SML diminua. A curva gira assim. Ó. Então, aqui, ó, a aversão ao risco é representada pela inclinação da SML. Tá? Uma menor aversão ao risco implica em uma menor inclinação da SML. Tá? Menos risco significa uma reta menos inclinada. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Pessoal, alguém não entendeu, gente? Tudo bem, gente, aqui? Sim. Tá, vai ficar gravado lá também, né? Então, vocês vão ter acesso à aula para vocês estarem repetindo, né? Ok? Tá? Ok. Ô, Ricardo, Oi. vai ter parte teórica também na prova, né? Vai ter os dois. Uhum. Tá? Aqui, ó, isso aqui tudo teórico, né? Sim, sim. Tá? A prova vai ter teórico e exercício. Tá? Uhum. Bom, então aqui, ó. Por que os administradores financeiros encontram dificuldades em aplicar o CPM na tomada de decisões financeiras? Isso que eu falei com vocês na aula passada, né? O CPM é um modelo teórico, né? Tá? Na prática, o que acontece? Ó, vou ler aqui para vocês. O CPM geralmente confia em dados históricos, né? Você pega o passado, né? O retorno esperado, você está olhando tudo para trás, né? O que foi até hoje, de hoje para trás. E você imagina que de hoje para frente, né, de amanhã em diante, vai se repetir exatamente o que aconteceu, né? Com o mercado, com os retornos do passado. Ok? E isso pode ser que não aconteça. Tá?
Então, o CAPM geralmente confia em dados históricos para estimar os retornos exigidos. Por isso, os betas podem ou não refletir efetivamente a variabilidade de retornos de determinado ativo. Eu estou imaginando que a Petrobras, ela oscila, teve um histórico de retornos e ela oscila historicamente com o Ibovespa de determinada maneira. Porque eu olhei para o histórico dela, olhei para o passado. Tá? Agora, isso não garante que vai acontecer. A Petrobras vai ter, né, o mesmo retorno e vai variar da mesma maneira comparativamente com o Ibovespa. Você não tem garantia disso, né? Tá? Então, por isso, os betas podem ou não refletir efetivamente a variabilidade de retorno de determinado ativo. É uma limitação do CAPM. Tá? Portanto, os retornos exigidos, especificados pelo modelo, podem ser vistos somente como aproximações grosseiras. Né? Eu ver como é que comporta no passado me dá uma referência de como é que vai ser o futuro. Né? Como é que foi ao longo dos anos, como é que foi o retorno da Petrobras comparado com o retorno do Ibovespa, me dá uma referência, né, de como é que isso vai comportar. Tá? Não é para jogar fora, né, essa relação. Tá? Mas eu tenho que saber que é uma análise limitada. Mas é melhor que nada, né? Melhor que você ficar só com a bola de cristal. Né? É. Para ativos reais das empresas, tá? Como terrenos, edifícios, equipamentos, tá? As expectativas, as pesquisas, desculpa, não têm conseguido provar a aplicabilidade geral do CPM. Tá? A empresa investiu, né, num equipamento novo, numa máquina nova. Tá? O CPM não funciona muito bem para isso. Tá? Por que isso? Devido à sua indivisibilidade. Né? Como é que você vai pegar e olhar para uma máquina específica e fica difícil fazer isso. Né? Suas dimensões relativamente grandes e ao número limitado de transações e a ausência de um mercado eficiente para esses ativos. Né? Como é que eu vou avaliar, fazer expectativa de retorno de uma máquina ou de um terreno específico ali? Fica um negócio meio complicado, né? Às vezes você não tem dado para estar olhando isso. Tá? Então, para esse tipo de ativo, não vale a pena usar CPM, não. Terreno, edifício, equipamento, não vale muito a pena, não. Ok? E aí, ó, continuando a questão, em geral, que benefícios lhes é proporcionado pelo modelo? O CAPM também se baseia no pressuposto de eficiência de mercado. O que é eficiência de mercado, pessoal? Isso é um conceito lá da economia, né? Mercados são eficientes, não sei se vocês vão lembrar da economia. O que são mercados de concorrência perfeita? São pressupostos, né, da teoria econômica. O que é um mercado eficiente? Né? Você considera que há muitos e pequenos investidores, né, ou agentes do mercado, cada um deles tendo a mesma informação e expectativas com relação aos títulos, não há restrição a investimentos, não há impostos nem custos de transação, tá? E todos os investidores são racionais, veem os títulos de forma similar e são avessos ao risco, preferindo retornos mais altos e riscos mais baixos. Isso é pressupostos, né, que você utiliza, o CPM baseia nisso. Então vamos lá, um já é furado aqui, ó, de cara para vocês verem, né, limitação, né, ó, que o mercado é composto só por pequenos investidores e os grandes investidores que tem, né? Você vai lá na bolsa de valores, está concorrendo com o Itaú também que está usando, né, está julgando, né, na bolsa, né? Percebe um grande investidor. No mercado não é só composto por pequenos investidores, tem muitos investidores grandes também, né? Isso distorce essa ideia, né, de eficiência de mercado, tá? Então, esses pressupostos podem não ser verdadeiros na prática. Na prática, você vê como são, como eu falei com vocês. Né? Todo mundo é pequeno? Não, você tem os tubarões, né, que a gente fala de mercado. Né? São grandes players de mercado aí que mexem com o mercado. Né? Se o Itaú ele quiser, num dia, descarregar dinheiro comprando uma ação,
né, ele joga o preço da ação lá para cima. Ou se ele tiver, né, muito comprado nessa ação, quiser vender ela de uma vez, né, ele vende tudo uma vez, tem muito dinheiro, joga o preço dessa ação lá para baixo. Né? Então, embora esses pressupostos não sejam verdadeiros na prática, tá? Você tem evidências empíricas, né, de que esses pressupostos aqui eles funcionam relativamente bem em mercados, como, por exemplo, a Bolsa de Valores. Tá? Os caras foram lá e aplicaram esse modelo CPM para avaliar ativos da Bolsa de Valores de Nova York, do Dow Jones e do Nasdaq, e viram que ele explica razoavelmente bem, tá? O CPM. Então é por isso que ele é utilizado, né? Ele não é 100% preciso, mas ele razoavelmente bem ele funciona. Tá? Independentemente do fato de o risco e retorno descrito pelo CPM geralmente não ser aplicado em todos os ativos, como a gente viu, né? Para você avaliar máquina, imóvel, essas coisas não funcionam, ele fornece uma referência conceitual útil para avaliar a relação risco-retorno. O que é essa referência, essa relação conceitual? É a ideia de que todo ativo ele tem uma remuneração relacionada ao ativo livre de risco, né, mais uma remuneração adicional pelo risco que ele tem. Então, todo ativo que eu for pensar, ele tem um prêmio de risco adicional ao risco que ele representa, comparativamente ao ativo que não tem risco. Então, a ação da Petrobras, nosso exemplo aqui, ela tem que pagar mais para eu investir nela. Eu exijo que ela me dê um retorno maior do que um papel do Tesouro Direto, por exemplo. Por quê? Porque a ação da Petrobras tem mais risco, né, do que o Tesouro Direto. Em tese, tem mais chance da Petrobras quebrar do que o governo brasileiro, que o Estado do Brasil. Então, como você tem mais risco envolvido na Petrobras, ela tem que pagar um retorno maior do que você investir no Tesouro Direto, no Tesouro Nacional. Tem um risco menor. Né? Se tudo correr mal no Brasil, ele ainda pode emitir moeda, né, para pagar os compromissos. Né? Vai gerar inflação, vai fazer uma lambança, mas ele pode, né? Emitir papel, né? Emitir moeda para pagar. Né? Inclusive agora, né? Tem gente defendendo, né, essa crise aí, o Brasil emitir moeda, né, para pagar, né, despesas agora nessa crise. Petrobras não pode emitir moeda. Nenhuma empresa pode emitir moeda. Então, o título de quem tem esse poder, né, um papel de quem tem o risco de quem tem esse poder de emitir moeda para pagar os compromissos, é um risco menor do que o risco de quem não pode emitir moeda. Né? Ok? Então, esse é o conceito que é importante aí, é a mensagem do CPM, que é muito valiosa. Tá? Por isso que ele ajuda, né? Independentemente dele ser preciso ou não, essa mensagem dele de que qualquer ativo ele tem que pagar um prêmio de risco maior do que o ativo livre de risco, esse conceito ele é válido, ele é importante. Né? Então, aqui, ó, independentemente do fato de risco e retorno descrito pelo CPM geralmente não ser aplicável a todos os ativos, este conceito fornece uma referência conceitual útil para avaliar a relação entre risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno exigido para investir naquilo ali. Tá? E isso pode ajudar o administrador financeiro a atingir o objetivo de maximização da riqueza proprietária. Então, você está administrando uma empresa, você tem duas opções de investimento. Ó, eu posso investir em comprar uma máquina nova, eu posso investir num produto novo, num mercado novo, tem duas opções. Por exemplo, eu posso investir num produto novo A ou num produto novo B. Lançar um produto A ou um produto B. Qual que eu vou lançar? Aquele que tiver uma relação risco-retorno maior, né? Melhor, né? Aquele que eu tiver menos risco, né? E uma melhor expectativa de ganho. Ok?
Então, esse conceito é válido, é importante para a gente. Né? Essa relação risco-retorno, a gente sempre, quando vai avaliar investimentos, você sempre está olhando isso. Né? Qual que é o risco que eu vou correr? Ah, se eu estou correndo muito risco, eu espero ter um retorno maior. Senão, não vou correr risco. Né? Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo. Dúvidas? Tudo bem, Hum, pessoal? sim. Bom, vou caminhar então, tá? Ó, aqui o... Aí tem dois exercícios, né, de conta, né? Na página 212, tá? O AA 5.1, que é a análise de carteiras, né? A gente montar uma carteira aqui. Esse exercício é bom que ensina aí para vocês aí como é que a gente monta uma carteira de investimento. E é assim que o pessoal faz, tá? No mercado financeiro. É exatamente esse conceito que está aqui. Tá? Como é que eu monto, né? Pego um conjunto de ações, se eu quiser investir, e faço uma carteira e vou ver como é que é o retorno esperado para aquela carteira ali. Tá? Na ideia de buscar ter um risco menor possível, né? É isso que a gente faz. Tá? Naquela máxima, né, pessoal? Que desde os pais da gente já falar com a gente, né? Olha, diversifica, não coloca todos os ovos no mesmo cesto, né? É exatamente isso, né? A ideia da diversificação é importante para quê? Para você reduzir o risco. Se eu tenho apenas um papel, se eu tenho apenas uma ação da Petrobras, por exemplo, eu estou sujeito àquele risco da Petrobras, né? Ela pode subir muito, mas pode cair muito. Se eu estou dependendo, eu estou na mão da Petrobras, porque eu coloquei todos os ovos na Petrobras. Vocês viram agora, essa crise que teve aí, essa briga do petróleo que teve, Rússia e Arábia Saudita, a ação da Petrobras despencou e coincidiu com a crise do Covid, despencou. A ação da Petrobras caiu mais do que outras ações, porque além do Covid ainda tinha a crise da briga da Rússia com a Arábia Saudita por causa do preço do petróleo. Né? Então, se você só tem ação da Petrobras, aqui não estou criticando, falando mal da Petrobras, não, é só o exemplo, eu peguei a Petrobras só como exemplo hoje, tá? Mas você só tem ação da Petrobras, você está sujeito a ônus e bônus, né, da variação dessa ação. Agora, se eu pego e diversifico os ovos, né, compra ação da Petrobras, compra ação de outra empresa, do Banco do Brasil, não sei o quê, compra imóvel, compra dólar, compra ouro, né? Tem gente que vai lá e, né, tem imóveis também, né? Coloco dinheiro na poupança. Quanto maior a minha diversificação, menor vai ser o meu risco, né? Risco de perder dinheiro, risco daquele ativo que eu tenho cair de preço, né? Né? Ok? Então, esse é o conceito aqui. Esse exercício é bom para isso. Ajuda vocês a montarem uma carteira de investimento para vocês diversificada. Tá? E ver como é que está o risco associado, né? O risco e retorno associado a essa carteira. Então, tá aqui, ó. Você só foi solicitado para fazer uma escolha de uma carteira de ativos. Para tanto, recebeu os seguintes dados. Então, aqui, ó, você tem ano 1, 2 e 3. Você tem o ativo A, B e C. Tá? O ativo A, ele no ano 1, o ativo, estou falando ativo, pode ser uma ação, tá? Para ficar alguma coisa mais Uhum. concreta, né? Suponha que aqui eu tenho a ação da Petrobras, a ação do Banco do Brasil e a ação da CEMIG, por exemplo. Ok? Tá? Ou eu tenha dólar, tenha dinheiro em imóvel, gente gosta de imóvel, tem dinheiro na caderneta de poupança. Ok? São ativos. E aqui, olha, está o retorno de cada um desses ativos nos últimos 3 anos. No ano 1, o ativo A deu 12%, no ano 2 deu 14%, e no ano 3 deu 16%. Tá? O B deu 15, 14, 12, e o C deu 12, 14 e 16. Tá? Não lhe foi fornecida nenhuma probabilidade. Por que essa informação é importante? Porque eu tenho uma fórmula para calcular isso aqui quando é dada a probabilidade, tem outra fórmula para calcular isso aqui quando não é dada a probabilidade.
Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, quando não é dada a probabilidade, que é esse caso aqui, eu tenho uma fórmula específica para calcular. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Você deve criar duas carteiras, uma formada pelos ativos A e B, tá? E outra formada pelos ativos A e C. Então, eu vou criar uma carteira combinando A com B, então uma carteira aqui, ó, e uma combinando A com C. Tá? Vou criar duas carteiras. Então, no nosso exemplo aqui, né, eu vou fazer uma carteira onde eu vou ter ação da Petrobras e do Banco do Brasil. Tá? Então, tem dois cestos. Vou colocar os ovos no cesto da Petrobras e os ovos no cesto do Banco do Brasil. Ok? E eu tenho uma outra carteira que eu vou comprar Petrobras e vou comprar CEMIG, por exemplo. Então, vou colocar dois cestos, Petrobras e o cesto CEMIG. Vou colocar parte do dinheiro na Petrobras e parte do dinheiro na CEMIG. Beleza, pessoal? Ok? Então, vocês vão ter que montar essas duas carteiras, aplicando proporções iguais, 50% em cada um dos dois ativos. Então, a minha carteira AB vai ter 50% de A e 50% de B. E a carteira AC vai ter 50% de A e 50% de C. Tá? Qual é o retorno esperado de cada ativo no período de 3 anos? Tá? Qual que é o retorno esperado disso aqui? Ó, esse aqui é fácil, tá? De eu responder aqui, né? Tem essa fórmula aqui, ó, parece cabeluda, mas é a fórmula bobinha, tá? Muito bobinha a fórmula. É só símbolos mesmo aqui que deixa ela meio cabulosa, mas a fórmula é besta, tá? Olha aqui, ó. O que está falando aqui? Olha, o retorno, né? O valor do retorno na ocorrência J, K, chama de K, é igual ao somatório de J de 1 até N, de KJ vezes PRJ, onde o KJ é o valor do retorno na ocorrência J, o PRJ é a probabilidade de ocorrência e o N vai ser o número de ocorrências consideradas. Então aqui, ó, como é que essa fórmula é mais besta do que parece, ó. Ó, vou calcular o retorno da carteira, do ativo A ao longo desse tempo aqui, ó. Tá? Como é que é esse retorno aqui, ó? Ó, quanto que ele deu no ano 1? 12%. No ano 2, 14%. No ano 3, 16%, né? Então vai ser o quê? O somatório de cada um dos retornos vezes a probabilidade. A probabilidade de ocorrer aqui foi de 1, né? De 100%, né? Porque ele ocorreu, né? Eu já sei que ele ocorreu aqui, ó. Então é 1. Então vai ser o quê? 12, que é do primeiro ano, vezes 1, tá vendo? Mais 14 vezes 1, mais 16 vezes 1, somatório disso aqui dividido por 3. Esse 1 aí, Ricardo, não entendi, não. Qual que você... O 1? Esse 1 aí, de onde você tirou? Aqui, ó. Quem tá falando é... Eliette. O Eliette. Aqui, ó. O 1 é a probabilidade, né? A probabilidade é o PRJ aqui, não é? Ó? Sim, sim. Probabilidade de ocorrência. Qual que é a probabilidade no ano 1 de ter dado 12%? É 1, não é? O 100%, né? Porque deu 12% de retorno. Uhum. No ano 2 já aconteceu. Então tem certeza que deu 14%. Entendi. Né? Uhum. Então tem 100% de chance de dar, né? Probabilidade 100%, né? E Uhum. pra gente, probabilidade 100% é igual a 1, né? Ah, tá. Ok? Ok. É só pegar a média, ó. Na prática é só pegar a média disso aqui, ó. Uhum. É só somar isso aqui, ó. Uhum. Tá? Que Tá. deu 14%. Uhum. O KB, né, do ativo B vai ser o quê? 15 mais 14 mais 2 dividido por 3. Dá Uhum. 13,7. E o KC vai ser quanto? 12 mais 14 mais 16 dividido por 3. É a média. Fiz uma média disso Ok. aqui, a média disso aqui e a média disso aqui. A média. Tá. Beleza. Tá vendo? Besta, né? Tem nada demais, né?
Aqui, pessoal, isso aqui ficava até mais besta aqui, ó, esse negócio aqui era para ter ficado 14 aqui, ó. Mas no enunciado do livro, eu acho que eu copiei ele errado, aí eu deixei assim para não atrapalhar, para você já tinha mandado. Mas no enunciado, se não me engano, aqui era 16, aí dava certinho. Entendeu? Deixa eu pegar aqui. Eu deixei para não criar confusão. Resolvi desse jeito. Deixa eu só pegar aqui para conferir quanto que era. Mas era 16, se não me engano. Aí a conta era até mais besta ainda. Mas não vem ao caso, né? Não alterar, não. Eu deixei assim mesmo. Tá? Então tá aqui, ó. Eu achei os retornos. Tá? Ok? Aí, ó. Questão B. Qual o desvio padrão do retorno de cada ativo? Desvio padrão. Como é que eu calculo o desvio padrão, pessoal? Ó. Não é sabida a probabilidade. Tá? Não foi fornecida a probabilidade. Não é? Então, aqui, ó. Quando eu não sei a probabilidade, como é que eu calculo o desvio padrão? Por essa forma que está aqui, ó. Também é a trem mais besta do mundo. Ela só é feia assim, mas é a trem mais besta que tem, ó. Tá? Como é que é? É a raiz quadrada do somatório, a forma de desvio padrão. Do quê? Do KI menos o K médio, que a gente acabou de calcular, tá? Ao quadrado dividido por N menos 1. Então, aqui, ó, vamos pegar o desvio padrão do ativo A, que é mais fácil aqui, né? Vamos deixar a fórmula de lado e olhar aqui, ó. O desvio padrão do ativo A vai ser o quê? Raiz quadrada do quê? 12, né? 12 foi no ano 1, não foi aqui, ó? 12, né? Tá aqui, ó. 12 menos o retorno esperado, que é 14. Então, 12 menos 14 ao quadrado, tá? Isso aqui eu posso tirar isso aqui, ó. Não tem a probabilidade. Deixa eu tirar isso aqui para não dar confusão. Ó, 12 menos 14 ao quadrado, mais 14 menos 14 ao quadrado, mais 16 menos 14 ao quadrado, tá? Tudo isso aqui, ó, dividido, tá? Dividido por n menos 1. N é igual a quantos? Tem ano 1, 2 e 3. 3, não é? Então, 3 menos 1. Eu resolver isso aqui, vai ser raiz quadrada de quê? 12 menos 14 vai dar menos 2 ao quadrado, dá 4. 14 menos 14 é 0, tá aqui. E 16 menos 14 é 2, elevado ao quadrado, 4. Então vai ser o quê? 4 mais 4, que dá 8, dividido por 2, que é 4. Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. 2. Então, o desvio padrão do ativo A é de 2%. O que está dizendo aqui, pessoal? Que o ativo A, ele teve um retorno esperado de 14%, né? Ó, que é a média, 14, tá vendo? Tá na média aqui, não tá? Ó. Teve ano que deu 12, teve ano que deu 14, teve ano que deu 16. Então, na média foi quanto? 14, não é? Que é a média aqui, né? É o retorno esperado. E o desvio padrão é quanto que ele variou, não foi? Ó? Ele variou para baixo 2 e para cima 2. Então, aí, ó, o desvio padrão é quanto? 2. Né? Tá? Se eu for pegar mais ao pé da letra, ainda é mais ou menos 2, né? Porque é raiz, né? Para cima 2, 16, para baixo 2, 12, né? Ok? Vamos lá, vamos fazer aqui agora o B, tá? O ativo B. Como é que é? Raiz quadrada do quê? De 15 menos 13,7, está aqui, elevado ao quadrado. Vou tirar isso aqui que não precisa. Mais 14, que é o retorno no ano 2, menos o retorno esperado, o médio, que é 13,7, ao quadrado. Vou tirar isso aqui. Tá? Mais o retorno do ano 3, que é 12, menos o retorno médio esperado, que é 13,7, que a gente calculou aqui, ao quadrado. Dividido por n menos 1. N é quanto aqui? Eu tenho 3 anos, não tem?
Então, é 3 menos 1. Resolvendo tudo isso aqui, pessoal, eu vou ter o desvio padrão do ativo B é igual a 1,5, né? Ou mais ou menos 1,5, né? Mais ou menos 1,5. O que quer dizer isso? Que ele, na média, foi 13,7, sendo 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Que é o que está aqui, ó. Ele ficou na média disso aqui, ó, 13,7. 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Tá? Vamos fazer do ativo C agora. O ativo C ele teve esses valores aqui, né? Esses resultados aqui para o ano 1, 2 e 3. Então, 12, 14 e 16. E a gente colocou aqui, ó, 12, 14 e 16. E o retorno médio esperado é 14. Tá? Então, aqui, ó, o desvio padrão do ativo C é igual a quanto? Raiz quadrada de 12, né? Que foi o retorno no ano 1, menos o retorno médio, que foi 14, que está aqui. Então, 12 menos 14 ao quadrado. Tira isso aqui. Vou tirar isso aqui. Mais o retorno no ano 2, que é 14, menos o retorno médio, que foi 14 também, que a gente calculou aqui, ao quadrado, mais 16, que é o retorno no ano 3, menos o retorno médio, que é o 14, que a gente calculou aqui. Então, 16 menos 14 ao quadrado. Dividido aqui na fórmula por n menos 1. N é o número de anos aqui no caso, né? 1, 2 e 3. Então, 3 menos 1, que é 2. Resolvendo isso aqui vai ser o quê? 12 menos 14 vai ser 2 elevado ao quadrado, 4. 14 menos 14, 0. 16 menos 14, 2 elevado ao quadrado, 4. Dividido por 2. Então, vai ser 4 mais 4, 8, dividido por 2, 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, o desvio padrão do ativo C é de 2%. Né? Mais ou menos 2, né? Mais ou menos 2. Tá? Então, a média dele foi de 14%, ele variando. Aqui, ó, a média foi 14%, ele variou mais 2, 16, né? Para 16, e variou menos 2 para 12. 14 menos 2, 12, 14 mais 2, 16. Ok, pessoal? Deixa eu ver se vocês estão entendendo aqui, ó, o conceito do que a gente está fazendo. Qual retorno, qual ativo que tem o maior retorno esperado? Ou quais? Deixa eu ver se vocês entenderam. Ó, é o ativo A, não é? E o ativo C, não é? Os dois estão tendo um retorno maior, não está aqui, ó? Os dois tiveram um retorno maior, não foi? Agora, qual deles ou quais deles tiveram mais risco associado? O risco, ele é medido pelo desvio padrão, né? Que é uma medida de variabilidade com relação, né, ao retorno médio, a média. Lá da estatística vocês aprenderam isso. Então aqui, olha, o ativo A, ele deu um retorno de 14%, mas ele varia, né, 2%. Eu tenho um risco de 2% associado a isso. Tá? Essa é a variabilidade dele medida pelo desvio padrão. Já o ativo B, ele deu um resultado um pouquinho menor. Ó. Porém, olha, ele tem um risco menor. Ó. Ele oscila menos, né, do que o ativo A. Já o ativo C, ele deu um retorno de 14%, também com um risco um pouco maior, né, de 2%. Estão vendo? Então, tanto o ativo A e C deram um retorno maior. Porém, eles oscilaram mais, tem mais risco associado a eles. Já o ativo B, ele dá um retorno um pouco menor. E tem menos risco associado, ele varia menos. Ok? Ok. Tudo bem, gente? Estão entendendo? Sim. A turma aí, pessoal. Estão entendendo? Dúvidas? Gente, se tiver dúvida, pergunta, tá? Não fica calado, não.
Vamos lá. Qual é o retorno esperado de cada uma das duas carteiras? Tá? Então vamos lá, vamos calcular as carteiras, né? Aqui, ó, pessoal, já montando carteira. Aqui eu vi o resultado do ativo A, B e C individualmente, separadamente, e vamos ver como é que é o resultado se eu combino esses ativos, o ativo A com o ativo B e o ativo A com o ativo C. Né? Vamos ver se essas carteiras A, B e AC têm um retorno maior e um risco menor. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, a fórmula tá lá do livro e dos slides, essa fórmula aqui, ó, 5.5, está lá. O retorno de uma carteira, tá, KP, é igual ao quê? A proporção do valor total da carteira aplicada no ativo J, que é o W aqui, ó, vezes o retorno do ativo J. Tá? Então, ó, vai ser o somatório, né? Somatório. Isso aqui tem um errinho aqui, ó, tô vendo aqui agora. Tem um errinho da fórmula do livro, ó. Isso aqui é do livro, né? Eu copiei o livro, a fórmula do livro para cá, tem um errinho aqui, ó. Isso aqui não é igual, não. Isso aqui tinha que ser um mais aqui, tá, pessoal? Tinha que ser um mais aqui. Deixa eu ver até se eu consigo fazer um risquinho aqui nesse negócio aqui para não dar... Aí, ó. Erro do livro aqui, ó. Isso aqui é um mais, ó. Tinha que ser um mais esse negócio aqui, ó. Isso é um mais aí, tá? Na hora que vocês forem estudar, lembra disso aí, tá, pessoal? Meio esquisito aí, mas só para vocês estarem lembrando, tá? Então, aqui, ó, vai ser o quê? O peso da carteira, né, do ativo 1 na carteira total, ou a proporção que eu investi, né? Se eu tenho, por exemplo, a carteira de R$ 1.000, e se eu investir R$ 100 na Petrobras, da minha carteira, então vai ser o quê? 10%, né? É esse peso aqui, ó, 0,1. Vezes o retorno daquele ativo, mais o peso do ativo 2 vezes o retorno do ativo 2, mais todos os outros ativos aqui, até o enésimo ativo, né, onde o peso do ativo N vezes o retorno do ativo N. Tá? Ou seja, essa fórmula aqui pode ser resumida nisso aqui, ó, somatório de WJ vezes KJ, quando J varia de 1 até N. Tá? Então vamos lá, vamos montar a carteira B aqui. Ó. Vamos ver como é que é a carteira B. No ano 1, né, que no livro lá tá, o ano 1 é 2004, né? Vou colocar aqui para ficar igual, né? Ano 1. Ano 1, tá? No ano 1, tá falando que as proporções são iguais, né? No enunciado aqui, né? Tá pedindo para montar carteiras, aqui, ó, com proporções iguais, né? Proporção do ativo A e B ou do ativo A e C na carteira vai ser de 50%, vai ser igual. Então aqui, ó, no ano 1, a carteira AB, como é que foi o retorno dela? Vou colocar meio, 50% vezes 12, que foi o retorno do ano 1. Tá aqui, ó. Tá? Mais meio, né, ou 50% do retorno do ativo B. Foi 15. Então tá aqui, ó, meio vezes 12 mais meio vezes 15. Isso aqui vai dar 13,5. Tá? Então, no ano 1, a carteira AB, né, cuja combinação é de 50% do ativo A e 50% do ativo B, essa carteira me deu um resultado de 13,5%. Tá? No ano 2, deixa eu mudar aqui para ficar igual, né? No ano 2, essa carteira vai dar um retorno de quanto? 0,5% de 14, mais 0,5% de 14, né? 14 do ativo A, o retorno esperado do ativo A, mais 0,5% do retorno esperado do ativo B. Então tá aqui, ó. Ano 2, meio vezes 14 mais meio vezes 14, que dá 14%. E no ano 3, vai ser o quê? O retorno esperado, né? Do ativo A foi 16 e do ativo B foi 12. Então aqui, ó, vai ser meio
vezes 16, mais meio vezes 12, que vai dar 14%. Então, aqui calculamos os retornos para cada um dos anos da carteira AB. Agora vamos ver da carteira AC. No ano 1, vai ser quanto? Meio de 12 mais meio de 12 aqui, né, da carteira C. Então tá aqui, ó. Meio vezes 12 mais meio vezes 12, que é igual a 12%. Ok? Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Sim. No ano 2 vai ser o quê? Meio de 14 mais meio de 14, né? Se a gente fazer a conta, a gente já sabe que meio de 14 mais meio de 14 é igual a 14, né? E no ano 3 vai ser quanto? Meio de 16 mais meio de 16. Também não precisa fazer a conta. A gente sabe que vai dar, no ano 3, 16. Então, pessoal, a gente sabe quais foram os retornos, tá? Da carteira A e da carteira B e da carteira AC para os 3 anos aqui, a gente calculou qual foi o retorno delas, das duas carteiras, tá? Ok? Agora vamos lá. Como é que eu calculo aqui o retorno esperado, né? Que é o retorno médio dos 3 anos, tá? Então, o retorno médio, né, esperado dos 3 anos, AB da carteira AB, vai ser o quê? Vai ser 13,5 mais 14 dividido por 3. Estou fazendo um retorno médio. Então, essa carteira KAB deu, nesses 3 anos, um retorno médio de 13,8%. Ok? Agora vamos calcular da carteira AC. O retorno médio da carteira AC foi quanto? 12, está aqui, mais 14, está aqui, mais 16, fazendo a média, ou seja, dividido por 3, o retorno médio esperado da carteira AC é igual a 14. Então, da carteira AB é 13,8 e da carteira AC é 14. Tá? Então, a gente já tem aqui os retornos médios das duas carteiras. Ok? Tudo bem, gente? Sim. Como você caracteriza as correlações dos retornos dos dois ativos que compõem cada uma das duas carteiras identificadas no item C? Ó, lá da aula anterior, tá, pessoal? A gente viu que uma boa carteira, ela, ó, eu tenho uma, deixa eu pegar aqui deixa eu compartilhar aqui com vocês o slide da aula para ficar mais fácil aqui explicar esse negócio. Só um minutinho aqui, deixa eu pegar ele aqui. É mais fácil de entender se eu mostrar esse slide aqui. Cadê? Só um minutinho que estou pegando aqui, tá? Pegando o slide aqui, ó. Estão vendo o PowerPoint, pessoal? Sim. Então,
Sim. Então, aqui, ó, pessoal, como é que eu diversifico uma carteira, tá? Pensando em termos de correlação. Ó, a diversificação, ela é reforçada na medida em que os retornos dos ativos variam em conjunto. A gente viu na aula passada. Este movimento geralmente é medido por uma estatística conhecida como correlação. Falei com vocês, né? Eu trabalho com correlação aqui, né, para ver diversificação de carteira. Está mostrado aqui, ó. O que que é? Imagina que eu tenho dois ativos, tá? Um ativo M e um ativo N. O que que é uma correlação positivamente perfeita, pessoal? Ó, suponha que esse ativo N varia desse jeito aqui, ó, ao longo do tempo, tá? O retorno dele, né? Vai variando assim, uma hora sobe, depois desce, depois sobe, tá? E suponha que o ativo M de Maria também tenha esse movimento aqui, ó, de retorno ao longo do tempo. Tá? Tá vendo que os dois ativos têm o mesmo tipo de retorno ao longo do tempo? O mesmo comportamento, né? Tá vendo? Não o mesmo retorno, né? O ativo N tem um retorno maior do que o ativo M, né? Mas está vendo que sobe o retorno do ativo M, também sobe o retorno do ativo N. Cai o retorno do ativo N, também cai o retorno do ativo M, tá vendo? Eles têm o mesmo comportamento, né? Quando um sobe, o outro sobe também da mesma proporção. Isso aqui, pessoal, que a gente chama de correlação positivamente perfeita. Tá? Os dois variam da mesma forma. Um sobe, o outro sobe também igualzinho. Um cai, o outro também cai igualzinho. Tá? Isso é uma correlação positivamente perfeita. Agora, o que é uma correlação negativamente perfeita? Pessoal, ao contrário. Quando o ativo N cai, o ativo M sobe. Quando o ativo M sobe, o ativo M de Maria cai. Ok? E assim por diante. Quando o N cai, o ativo M sobe. Tá? Então, a correlação, eles têm o mesmo comportamento. Um varia, o outro varia também. Só que eles variam igualmente, porém em direções opostas. Por isso que é uma correlação negativamente perfeita. Isso aqui é o sonho quando a gente monta uma carteira de investimento, né? Por quê? Porque a média dessa carteira aqui, o retorno vai estar aqui, ó. Então, uma sobe, uma cai, por exemplo, aqui, ó, a outra sobe para compensar a perda. Quando uma cai, a outra sobe para compensar a perda. Na média, eu fico aqui, ó. Agora, essa correlação positivamente perfeita é ruim. Por quê? Se uma sobe, a outra sobe. Aí eu fico feliz, as duas subiram. Mas se uma cai e a outra também cai, né? O retorno aqui vai ser o somatório de duas quedas, né? Minha carteira vai cair muito ou vai subir muito. Ou seja, é uma carteira que eu estou correndo mais risco com ela do que aqui, ó. Essa é uma boa carteira diversificada. Tá aqui, ó. O que eu estou buscando, né, na diversificação? Tá? É colocar correlações negativas, né? Então tem um ativo que sobe, o outro ativo que desce. Quando o outro desce, o outro sobe, tá? Na média, ó, o risco é essa oscilação da carteira, do ativo K tem esse risco, né? Que é essa oscilação aqui. O ativo B, G, aqui no nosso caso, tem essa oscilação aqui, ou seja, tem esse risco. Se eu somar os dois ativos, né, a oscilação de um contra a oscilação de outro, e montar uma carteira, essa carteira aqui vai ter uma oscilação menor. Ou seja, vai ter um risco menor. Tá? É isso que a gente busca quando combina ativos, né? Reduzir o risco associado ao ativo. No caso dessa aqui, eu consigo ter um risco zero, né? Que uma sobe e a outra cai na mesma proporção, né? Tá? Essa aqui, ela não é 100%, né? Uma negativamente perfeita, como essa aqui, ó, mas ela é negativa a correlação, né? Então já é boa. A associação dos dois ativos aqui já traz um risco menor. Então, mesmo que dois ativos não tenham correlação negativa perfeita, que é esse caso aqui, né? O investidor ainda consegue reduzir benefícios com a diversificação.
combinando-os com uma carteira como é mostrado nessa figura. Então, ó, na prática, pessoal, como é que acontece isso? Ativos que têm, né, uma correlação negativa. Pega, por exemplo, dólar, tá? O dólar e a bolsa de valores, o índice Bovespa. Vocês já viram? Quando o dólar sobe, se bem que agora foi diferente, né? O Ibovespa está subindo e o dólar subiu, né? Mas geralmente é o contrário, tá? Quando as pessoas estão... O mercado está muito ruim aqui no Brasil, tem muito risco, o mercado está muito nervoso, o que acontece? A bolsa despenca, né? E aí os investidores pegam dinheiro e compram dólar, que é um negócio menos arriscado. Então, você misturar Ibovespa com dólar, você acaba tendo esse papel aqui, né? Esse resultado aqui, ó. Quando um cai, o outro sobe. O outro, você comprar ação e ouro. Quando está tudo bem, ou quando a expectativa de está tudo bem ou melhorando, a bolsa sobe. E o ouro cai. Quando está tudo muito ruim, muito nervoso, igual aconteceu há 3 meses atrás, aí com o Covid, o que a gente viu acontecendo? A ação da bolsa despencou, estava 120 pontos, né, caiu para 60, né? E o dólar, e o ouro, e o dólar, né? Subiu. Então, quem tem ouro e quem tem ação é uma boa estratégia de diversificação, porque quanto um sobe, o outro cai. Então, na média, você está tendo um risco menor. O dólar e a ação também é uma boa estratégia. Tá? Ou, por exemplo, a bolsa, uma correlação negativa que tem também é a Bolsa de Valores brasileira e a Bolsa americana. Tá? Não é perfeita, né? Uma correlação negativamente perfeita, mas é uma correlação negativa. Né? Na maioria dos casos, quando aqui cai, lá está subindo. Né? Agora, nesse momento, aconteceu isso. Então, é uma maneira de você compensar também. Né? Um perde, você perde um lado e ganha do outro. Então, você diminui seu risco. Não é perfeito esse caso da bolsas, né? Das duas bolsas, mas você tem, né? Uma diminuição de risco aí. Tá, pessoal? Então é isso aí, ó. Vamos ver no caso dessa carteira aqui, como é que esse negócio aqui está comportando, né? Deixa eu voltar aqui para o... Ó, eu voltei para o Word. Está aparecendo o Word para vocês aí? Sim. Tá? Olha aqui, ó, pessoal. O que aconteceu com a carteira AB? Aqui, olha. Ela deu um retorno médio de 13,8, né? E a carteira AC deu um retorno médio de 14. Tá? Ó, a carteira B, ela é quase negativamente perfeita. Tá? Olha aqui, ó, da AB. O que está acontecendo aqui, ó? Quando? O que vai acontecer aqui? É melhor ver isso pelo desempadrão, mas deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, né? Na verdade, essa pergunta aqui devia estar para frente aqui, ó. Depois da letra E, que é melhor ver. Mas aqui, olha. A associação das duas carteiras aqui, olha. Ó, a média deu 13,8, não é? E individualmente, quanto foi aqui, olha? 12 e 15, 14, 14, 16 e 12. Tá? O que acontece aqui, pessoal? Quando uma subiu, a outra quase que caiu na mesma proporção, tá? Quando o ativo A sobe, o ativo B, ele cai quase que na mesma proporção. Agora, na carteira AC, não. Quando o ativo A sobe, o ativo B, o ativo C, sobe na mesma proporção.
Vamos ver aqui, olha, respondendo aqui a letra E, que vai ficar mais fácil vocês enxergarem isso aqui. Ó, eu volto nela aqui depois de responder a E. Vai ficar melhor. Ó, qual o DSI padrão da carteira? De cada carteira. Ó, a carteira AB, o DSI padrão, como é que eu calculo isso? Ó, vai ser o quê? Ó? É o resultado, né? 13,5 do ano A1 menos a média. Tá? Então, ó, 13,5 menos a média, que é 13,8 ao quadrado, mais 14, que é o resultado do ano 2, menos o resultado médio, que é 3,8 ao quadrado, mais 14, que é o resultado do ano 3, menos 13,8, que é o resultado médio, tá, ao quadrado, dividido por n menos 1. N são 3, né? 3 anos no caso, menos 1, 2. Ó, o DSI padrão dessa carteira AB aqui, ó, é baixinho, olha. É 0,3. Tá? Ou seja, quase que ele era zero aqui, ó, tá vendo? Ok? Então, quase que esse DSI padrão, ó, isso que eu falei que pelo DSI padrão é mais fácil enxergar. Deixa eu voltar aqui, ó, no compartilhamento aqui do slide. Ó. Meu slide, peraí. Aqui. Cadê meu slide? Eita. Aqui. Ó, vocês estão vendo o slide, pessoal? Tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Então aqui, ó. Ó, a gente viu que o desvio padrão deu 0,2, né? 0,3, né? Quase zero aqui, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Ó, foi quase isso aqui que aconteceu, ó. O desvio padrão seria o quê? O somatório desses dois aqui, ó. Se ele desse zero, seria o quê? Uma correlação negativamente perfeita, né? Enquanto uma sobe, a outra sobe igualzinha. Enquanto uma cai, aqui, ó, a outra sobe igualzinha, tá vendo? Seria isso aqui, ó, uma correlação negativamente perfeita. Lá quase que aconteceu isso, deu 0,2, ou 0,3, né? Tá? Então ficou isso aqui, assim, ó, baixinho, ó, nesse caso, né? É o que a gente quer, né? Uma correlação negativamente muito próxima, né, da perfeição aqui, né? Muito próxima do zero. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Estão vendo meu PowerPoint, pessoal? Estão, né? Tá vendo aqui, ó, 0,3, né? Aqui, ó, tá vendo? Foi próxima de zero aqui, ó. Então a carteira AB, ela tem uma correlação, né, quase negativamente perfeita. Foi quase próximo de zero aqui, ó. Tá? Agora, vamos ver como é que é o desvio padrão da carteira AC. Da carteira AC, vai ser o quê? Vamos pegar, né, os retornos, né? Então é 12 menos o retorno médio, que é 14. Então 12 menos 14, mais o retorno do ano 2, que é 14, tá aqui, menos o retorno médio, também o KC, que é igual a 14, mais 16, que é o retorno do ano 3, né, que a gente calculou, menos 14, que é o retorno médio. Tá aqui, ó. Né? Então, essas diferenças aqui é o elevado ao quadrado, dividido por n, que é igual a 3 anos, né? 3 medidas menos 1. Tirando a raiz de tudo isso aqui, tá? O DSI padrão da carteira AC é de 2%.
Tá vendo? Então, esse caso aqui, ó, essa carteira aqui está tendo o contrário. Está tendo uma correlação positivamente perfeita. Tá? Ó, aqui, olha. O desvio padrão do ativo A foi 2%, o desvio padrão do ativo C foi 2%. O desvio padrão da carteira AC também foi de 2%. Ó. Então não mudou nada. Não diminuiu, né? Então aconteceu isso aqui, ó. Que a gente viu, ó. Deixa eu voltar lá para o PowerPoint. Cadê meu PowerPoint? Então, vamos lá. Tá aqui, vocês estão vendo o PowerPoint aí, né, pessoal? Uhum. Então aqui, ó, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Ó, a carteira AC ficou desse jeito aqui, ó. Antes, vocês lembram lá que o desvio padrão do ativo A era 2 e do ativo B era 2? E o desvio padrão da carteira AC também ficou 2, ó. Então, né? A correlação positivamente perfeita. Ficou bonitinho aqui, ó. E da carteira AB, ela foi próximo a isso aqui, né? Ó. Chegou próximo a 0 o desvio padrão, né? Ficou 0,3, né? Então ela tendeu a isso aqui, ó. Ficou pertinho disso aqui, né? Da correlação negativamente perfeita. Tá? Então a carteira AB, aconteceu isso com ela aqui, ó. Ela ficou baixinha aqui, ó, o risco dela, medido pelo desvio padrão AB, né? Diminuiu o risco dela. Ok? Então a correlação de A com B foi boa, enquanto a correlação de A com C não valeu a pena, em termos de diversificação de risco aqui. Tá? Ok? E aí eu já respondi aqui a letra F com isso aqui para vocês. Ó. Que carteira que você recomendaria? Tá? A carteira AB, né? Porque a carteira AB, ela oferece praticamente o mesmo retorno que a carteira AC, não é? Ó, a carteira AB dá 3,8 e a carteira AC dá o retorno de 14, é praticamente igual. Só que a carteira AB, né? O desvio padrão dela, ou seja, o risco dela é baixinho, né? Perde 0. Enquanto o risco da carteira AC é 2, né? A carteira AB tem um risco muito menor. O que quer dizer isso? Que eu tenho muito mais garantia de ter retorno da carteira AB, de que ela vai me dar 3,8, do que a carteira AC. A carteira AC eu tenho mais risco envolvido nela. Ok, gente? Tudo bem, gente? É assim que o mercado financeiro faz, né? Para diversificar risco de carteira. Para não colocar os ovos no mesmo cesto. É exatamente isso aqui, pessoal. Tá? E esse é o raciocínio. Eu pego lá diferentes ativos, diferentes ações, né? Ou outros tipos de ativos, né? Tesouro direto, posso comprar fundo imobiliário também, né? Vários ativos, tá? Eu monto uma cesta de ativos, ok? E aí o que eu quero fazer? Bolsa oscila o tempo todo, né? Tem um dia sobe, um dia cai, e é isso aí que vocês veem, né? Tá? Para eu fazer um investimento que me dá um resultado com um risco de oscilação menor, eu combino ativos fazendo essa conta que eu fiz com vocês aqui para 2 ativos. E o que eu busco? Aumentar esse retorno esperado, né, medido por K, dado por K aqui, ó, e tento dar um sigma aqui, ó, tá, que é o desvio padrão, colocar ele o mínimo possível. Isso é o que a gente busca, né? Você criar uma boa carteira é isso, é aquela que dá um resultado esperado mais elevado, com o menor risco de oscilação possível. Tá? É assim que os investidores, né, que fazem carteira de investimento, principalmente carteiras de longo prazo, né, a gente chama de buy and hold, você compra e deixa a ação, né?
tá? Fazem esse tipo de metodologia, né? Para você montar uma ação. Tá? Essa é a lógica aí, ó, tá? Para saber, né, lidar com o mercado financeiro, bolsa de valores, né? Ou não só isso, mas para diversificar o risco dos investimentos, né, de uma empresa, dos investimentos que a empresa tem, né? A empresa pode ter um portfólio de investimentos, né, um ativo A, um ativo B, um ativo C. É bom você ter diferentes investimentos e eu calculo qual que é o retorno esperado com o risco, com o menor risco possível, eu calculo dessa maneira aqui. Ok, pessoal? Super usado isso aqui, ó, tá? Mercado de capitais, o pessoal usa isso aqui direto. Tá a dica para vocês. Quem quiser montar uma carteira de investimento, deveria ter, né? Todo mundo deveria ter, pensando em aposentadoria, principalmente aí, longo prazo, faz isso aqui, ó. Entendeu? Não precisa pagar banco para fazer isso para vocês, né? Monta uma carteirinha, tá? Quando você investe num fundo de investimento, por exemplo, né? Tem vários fundos que eles fazem isso, né? Monta essa carteira buscando menor risco e maior retorno possível, né? Utilizando esse tipo de lógica aqui que eu estou mostrando para vocês. Vocês podem fazer. Tá? A partir de agora, vocês podem fazer isso. Precisa pagar os outros para fazer para vocês. Né? Em linhas gerais, é isso. Claro, tem a sofisticação, né, do mercado, tem outras coisas aí. Mas a linha de raciocínio é essa aqui que o pessoal utiliza. Ok, gente? Beleza? Então Beleza. vamos caminhar aqui para o último, tá? O último exercício aqui é mais fácil. Tá? Então aqui, né? O AA52. Exercício de beta e de CPM. Tá? Está sendo analisado atualmente um projeto com beta, né? B, né? O beta é o B, né? Igual, né? Igual aqui, né? Igual, né? Igual a 1,50. No momento, a taxa livre de risco, RF, é de 7%, o retorno da carteira de mercado de ativos, KM, é de 10%. Espera-se que o projeto tenha o mesmo retorno anual de 11%. Então, se o retorno da carteira de mercado subisse 10%, o que você esperaria que acontecesse com o retorno exigido do projeto? E se ela caísse 10%? Esse exercício aqui, pessoal, basicamente substituir, né? Aplicar a fórmula aqui, né, do CPM, que a gente viu agora há pouco, né? Viu na aula passada e eu agora há pouco mostrei para vocês de novo. KI igual a RF mais o beta vezes KM menos RF. Tá? Então aqui, ó, só substituir, né? Os dados estão aqui, ó. O KI na situação inicial, né, o retorno esperado, ou exigido, né, do ativo vai ser quanto? 7, que é o ativo livre de risco, né, que está aqui, ó, mais o beta, que é 1,50, vezes o ativo, né, o retorno de mercado, a carteira de mercado, que é 10, menos o retorno do ativo livre de risco, que é 7. Então, aqui, ó, 7 mais 1,5, que é o beta, vezes 10, que é o retorno esperado da carteira de mercado, menos 7, que é o retorno da carteira do ativo livre de risco de mercado. Né? Então, 7 mais 1,5, né, vezes 10 menos 7, 3, né? Então, 1,5 vezes 3, 4,5. 7 mais 4,5 vai dar 11,5. Então, nessa situação inicial aqui, ó, tá o retorno esperado desse ativo aqui, ó, tá dando 11,5. 11,5%, né, de retorno. É o que se espera para esse ativo aí. Agora está pedindo, né, no enunciado, falando, suponha que o retorno da carteira de mercado, o KM, né, que é a carteira de mercado, subisse 10%. Então, ela é 10%, ela vai subir 10% de 10%. Tá? Então, aqui, ó, com o aumento de 10%, 10% de 10 é quanto? É 1, não é? Então, a carteira de mercado vai subir para 11, não é? 10 mais 1. Então, KI vai ser quanto? 7 mais 1,5, que é o beta, né? Vezes 11, que é o KM aqui, menos 7, que é o ativo livre de risco.
Então, 7, né? Mais 1,5, aqui a diferença está dando... Aqui dá 4, né? Então, 1,5 vezes 4, 6. O KI vai ser, então, igual a 13. Ou seja, na situação inicial era 11,5, e nessa situação aqui de 10% do KM, o KI vai passar para 13. Ou seja, houve um aumento. Se eu pegar a diferença aqui, né, de 1,5 sobre 11,5, teve um aumento de 13%. Tá? Aumentou 10% o KM, enquanto o KI final aumentou 13%. Bom, e com a redução de 10%, pessoal, pedindo enunciado, né? Se caísse 10% aqui, ó. Se caísse 10%, o que ia acontecer? 10% então do KM, né, que era 10 inicialmente, 10% de 10 é 1. Então ele caiu de 10 para 10 menos 1, 9. Então o KM cai para 9. Então o KI vai ser quanto? 7 mais 1,5 vezes agora 9, né? Menos 7. Isso aqui vai dar 7 mais 3, que é igual a 10, né? O KI vai ser igual a 10. Né? Se eu pegar a diferença aqui de 11,5, né, para 10, né, 1,5, né, dividido por 11,5, né, caiu 13%. Ou seja, se aumentou em 10% o retorno de mercado, né, da carteira de mercado, eu vou esperar um aumento de 13%, né, ou uma redução de 13%, né, do retorno esperado do meu ativo em questão. Diminuiu 13% ou aumentou 13%. Ok, gente? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tudo bem? Bom, então vamos lá, pessoal. Vou continuar então, tá? Aí depois vocês reveem também, né? Com a aula gravada, tem essa vantagem aí que vocês vão ter ela aí para vocês estarem estudando. A letra B. Use o modelo de formação de preços dos ativos CPM para encontrar o retorno exigido desse investimento. Tá? Na verdade, é que eu já tinha calculado aqui, né? KI vai ser igual a 7 mais 1,5 vezes 10 menos 7, né? Na situação inicial. Tá? Que vai dar 11,5, né? Eu já tinha calculado aqui, ó, a letra B. Já está calculada aqui, resolvida. Tá? Bom, a letra C, pessoal. Com base no cálculo feito no item B, você recomendaria esse projeto de investimento? Por quê? Não recomendaria, não. Pois aqui, ó, o retorno esperado dele é 11%, que está aqui, né? Aqui, ó. Espera-se que o projeto tenha um retorno de 11%. Está anunciado aqui, ó. Tá? Só que o retorno exigido para esse ativo de mercado, dado o risco que eu vou correr, é de 11,5. Que a gente calculou aqui, ó. Então, o retorno exigido desse ativo aqui para esse mercado está sendo maior que o retorno dele aqui, ó, esperado pela empresa. Então, esse não é um investimento bacana de ser feito. Tá? O retorno esperado dele vai ser menor do que o retorno exigido para investir nesse ativo. Tá? Então, não vale a pena investir nele. Ok, gente? Vamos lá, letra D. Suponha que os investidores se tornassem menos avessos ao risco. Então, eles estão com mais apetite, né, a correr risco. E o retorno de mercado, né, ou KM, cairia 1%, né, indo para 9%. Tá? O que mudaria em suas respostas do item B e C?
Aqui não é 1%, aqui é 10, né? Cairia 10%, né? Corrigir isso aqui, né? 10%. Indo para 9%. O que mudaria na resposta? B e C. Então, o que ia acontecer, pessoal? Ó, vamos calcular aqui, né? O KI ele vai passar de quanto? Vai ser 7 mais 1,5 vezes 9 menos 7. Isso aqui vai dar igual a 7 mais 3, que é igual a 10. O KI vai passar para 10. Tá? Nesse caso, o que vai acontecer? O projeto de investimento agora deve ser aceito. Tá? Por quê? Porque o retorno esperado que eu tenho aqui, olha, é de 11%. Enquanto o retorno exigido de mercado para esse ativo aqui é de 10%. Ó. Então, eu vou ter, né, um risco menor aqui. Ó. O retorno desse ativo, consequentemente, vai ser menor. Então, vale a pena investir nele. Ok, pessoal? Ok. Então é isso, gente. Dúvidas? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queriam colocar, gente? Deu para entender? Deu, ficou bem explicado, Ricardo. Deu? Sim, Bom, ficou bem isso aqui, claro. né, é um capítulo muito utilizado no mercado financeiro, né? O pessoal gosta muito disso aqui. Tá? Mesmo para análise de investimento, né? Não só mercado financeiro, mas esse tipo de raciocínio aqui que a gente segue. Tá, pessoal? Então eu Ok. vou. Deixa eu encerrar a gravação aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou. é, eu vou encerrar aqui a gravação. Vamos fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou fechar essa aula aqui, tá? Para o Zoom gravar essa aula. Ok? E vou postar essa aula para vocês lá no YouTube e vou colocar o link para vocês, tá? No nosso grupo lá, tá? De WhatsApp. Vou colocar o link para vocês terem a aula para vocês estudarem essa semana aí, tá? Agora, pessoal, eu vou fechar essa aula aqui. Quantas horas? Quem não tiver dúvida com relação a notas, avaliações, não tiver dúvida nenhuma, encerrou a aula. Está liberado, tá? Agora, quem quiser ver comigo, questão de nota, essas coisas assim, eu vou mandar um novo link agora, eu vou fechar essa sala aqui e eu vou mandar um novo link no WhatsApp, tá? Daqui a pouquinho eu mando, é só questão de gravar isso aqui, para poder gravar, tá? Essa aula que eu acabei de dar, e assim que ele terminar de gravar aqui, né, de processar, eu vou mandar um novo link no WhatsApp para vocês aqui, tá? Tá ok, gente? É só questão do Zoom Ok, aqui. Ricardo. Então, daqui a pouquinho eu estou colocando um novo link no WhatsApp para quem quiser tirar dúvida comigo de nota aí. Beleza? Beleza. Bom fim Nessa de que não semana. tiver, encerramos hoje. Bom fim de semana para todo mundo. Obrigado. Você também. Vou encerrar aqui Tchau. então, tá, pessoal? Daqui a Tá pouquinho bom. o link Tchau. chega lá no WhatsApp.